Agora nós vamos falar da Assembleia Arquidiocesana do Laicato. Você sabe o que é isso? A partir de amanhã terá início na Arquidiocese de Belo Horizonte a Assembleia do Laicato, que dentro de vários assuntos irá discutir e mostrar um pouco mais da atuação do cristão leigo na sociedade. Vamos conversar agora com o presidente do Conselho dos Leigos da Arquidiocese, o professor Camilo de Leles. Bom dia, professor. Bem-vindo à Manhã da Piedade presencial, né? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, professor. Professor Camilo, as pessoas têm tantas dúvidas quando a gente ouve essa palavra laicato, o laico. O que é o laicato? É interessante porque uma pessoa, outro dia, a gente fez um evento do laicato e a pessoa não foi. Diz ela que procurou na internet laicato e estava falando assim, laico, aquilo que não tem Deus. Aí ela não foi, né? Então é interessante que a gente não confundir o laicato com o laico, né? Então o Estado é laico, né? E tem que ser laico, né? A universidade é laica, a ciência ela tem que ser laica, né? Quer dizer, ela não vai sobre a égide do religioso, ela tem que ter autonomia, né? E o laicato que a gente usa na expressão da igreja e aí entra numa outra questão que é o leigo. Pelo senso comum, leigo virou sinônimo de uma pessoa desentendida. Entendi. Uma pessoa não estudada, né? Fulano é leigo no Nesse assunto. assunto. Né? Mas e a gente vai quebrando essa palavra, porque a palavra leigo vem do laicos, né? Em latim, que significa justamente aquele que participa da igreja e que não está naquelas estruturas ordenadas, né? Não está naquele que a gente chama do ministério ordenado. Então, o laicato, os leigos, são todos os fiéis que em seus ministérios não possuem aquele ministério ordenado, ou seja, não é um diácono, nem um padre, nem um bispo. Então ele envolve todos os fiéis e tem como ponto de partida o batismo. E eu diria assim que o batismo é o coração do laicato, né? Então nós vivemos a nossa missão a partir do batismo que nos impele a dar testemunho na igreja. Então o leigo ele está na igreja, ele está no coração da igreja, mas ele está voltado para a sociedade, para ser fermento, para ser luz e também, como Dom Valmor muito nos provoca, falar em nome da igreja, né? Enquanto leigo, também que somos igreja, falar e testemunhar em nome da igreja. Em nome da igreja é tão importante isso. Então, quando é batizado, é inserido na grande família de Deus e ali todos os batizados são chamados ao serviço, né? Exatamente. São chamados a esse, vamos dizer, o voluntariado, mas esse do leigo está trabalhando e assessorando e ajudando os párocos, os diáconos, os bispos. É tão importante isso, né, Camilo? E é importante porque o leigo, ele primeiro é um estado laical, o leigo é um estado de vida, né? E ele tem também a sua missão. Né? Mas é um estado, é um jeito de ser igreja, né? Que trabalha em sinergia com o ministério ordenado e com todas as estruturas da igreja. Maravilhoso. E o leigo, ele pode fazer tantas coisas, né? Tantas coisas. Existe algum ministério que o leigo não pode fazer, além de consagração, né? Casamento? O que o leigo não pode fazer? O leigo também, em muitas dioceses, tem ministros, como tem ministros extraordinários da Eucaristia, da palavra. Algumas têm ministros extraordinários do matrimônio, né? Porque o matrimônio é o único sacramento que o padre não celebra, né? Porque são os noivos, né? Você tem ministros do batismo. E aí eu diria, são ministérios bem dentro da igreja. E o leigo tem vários ministérios pastorais e também na sociedade, né? Ele exerce o seu ministério também a partir da sua profissão, sempre sendo esse fermento, né, na sociedade. Maravilhoso, professor, maravilhoso. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa assembleia que vai acontecer. Quais são os principais objetivos dessa assembleia? Essa assembleia é muito interessante porque nós estamos aqui nesse momento e a nossa assembleia ela é muito rica porque ela está dentro do centenário da Arquidiocese. Nós estamos fazendo agora 25 anos, bodas de prata. Ai, que lindo! Né? Então, essa assembleia é 125 anos, né? Somando aí. Mas é para dizer um pouquinho. O laicato, o Conselho de Leigos, ele começa antes de ser oficializado, porque em 1996
ele é oficializado com o Dom Serafim, mas ele já atua antes, desde a primeira APD ele está atuando muito forte. Então, nós estamos com 25 anos de caminhada. Então, essa Assembleia tem um gosto especial, porque estamos no centenário, vivemos no centenário. Também nós fizemos aí várias pré-assembleias nas 5 regiões, né, pastorais da Arquidiocese. A gente fala que essa Assembleia está sendo feita a 5 mãos, pelas 5 regiões. Então, eles estão trabalhando, nós fizemos as pré-assembleia, nós temos várias equipes aí de metodologia, de mística, de secretaria. Nós estamos no trabalho intenso aí, preparando. Grande, né? Nós fizemos no último domingo a peregrinação do laicato, com um grupo de leigos que saímos da Serra, saímos ali da Praça da Liberdade, em direção à Catedral Cristo Rei. Caminhamos aí por 10 ruas no domingo, né? Experiências fortíssimas. Nós estamos aí num movimento muito grande de preparação. Nós preparamos também o regimento interno do Conselho de Leigos, que não tínhamos ainda, um regimento que ficou lindo, foi construído pelas 5 regiões. No domingo, então, falando da Assembleia, né? A Assembleia é 1, 2 e 3 de outubro. Que começa amanhã, no caso. Amanhã à noite, virtual, sábado virtual e domingo presencial na Catedral Cristo Rei. Que e ela maravilha. fecha com uma celebração eucarística, e nessa celebração nós vamos assinar o regimento interno. Dom Valmor, eu como a presidência, o secretário, vamos assinar esse regimento que vai dar toda a proteção ao laicato. Porque o laicato, né, e o Conselho dos Leigos, ele é um espaço, né, de convivência, de fortalecimento do laicato, do estado dele, da missão dele. O Conselho de Leigos não é muitos pensam, né? Não é assim um sindicato dos leigos, né? Não é mais uma pastoral, não. Ele é um espaço que congrega todo o laicato para uma convivência, para o fortalecimento, para uma formação. Então, nessa Assembleia, nós vamos criar também várias comissões, Comissão da Juventude, Comissão de Formação, várias comissões também que vão continuar com esse processo da caminhada do laicato. Então, quando eu vejo você falando com tanta, né, euforia, tão animado falando, eu coloco no laicato também todos os movimentos, os grupos, por exemplo, né, tem o movimento das mães que oram, é um movimento de leigos. Sim, sim. Né? Então, todos os leigos que estão em movimento, que estão em grupos, estão inseridos no laicato. Sim, é interessante você falar isso. Qual que seria a estrutura do Conselho de Leigos? Nós temos o Conselho de Leigo, que é a presidência, a vice-presidência, tem secretário, tem tesoureiro, tem, né, toda a estrutura. Nós temos um outro organismo junto com o Conselho, que é o Colegiado Deliberativo. Ele é feito com 2 representantes de cada uma das 5 regiões. Ele delibera, né? Ele é que... Então, o laicato está muito mais na mão dos leigos das regiões do que do conselho mesmo, né? Que é exatamente executivo. E nós temos ali associações, organismos associados ao Conselho de Leigos. Então, nós temos ali já oficialmente associados a Pastoral da Criança, a RCC, temos o Cursilho, o movimento de cursilhos, e estão chegando mais. E tem outros que estão se aproximando. Então, realmente, o Conselho, ele, através das instituições associadas, vão envolvendo todo esse movimento que os leigos estão presentes. E é importante, quando a gente começa um movimento de leigos, estar inserido, porque é como se a gente estivesse debaixo do guarda-chuva da igreja, né? Sem sendo dúvida. cuidado, sendo direcionado, sendo aconselhado, exortado quando necessário, né? Você usou uma expressão muito certa, né? O Conselho de Leigos é um guarda-chuva que vai dar suporte para o laicato, ele vai trabalhar, e aí na Assembleia a gente trabalha isso, em outros momentos também, qual que é a identidade do leigo, a sua fonte primeira, que é o batismo, qual é as provocações, né? O leigo como profeta na sociedade, então ele na igreja, olhando para a sociedade, sendo fermento, porque nós temos aqui o Conselho Arquidiocesano do Laicato, toda a diocese e arquidiocese tem o seu conselho, e nós temos o CNLB Nacional, né, que é o Conselho Nacional do Laicato, no qual nós estamos vinculados. Dom José Mário, que é o bispo do Bispo laicato. referencial. Né? Nós temos o Leste 2, o Conselho do Laicato do Leste 2, que nós estamos juntos aqui. Inclusive, o laicato aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte ajudou a criar o Leste 2, né, tem um papel muito importante,
que está se desvencilhando, criando o Leste 3 agora, né? Então, nós estamos aí em sintonia com toda a equipe nacional e num trabalho muito intenso e muito bonito, porque a gente vê o envolvimento do Laicato, é muito É bacana muito demais, bonito. não é? Eu também fico muito envolvida com isso. Professor, o que mais vai ser discutido? Você falou do regimento, as diretrizes. O que mais as pessoas podem esperar dessa Assembleia, do que vai ser discutido nesse final de semana? Nós vamos trabalhar muito nessa Assembleia também, né? Justamente a consciência nossa a partir do batismo. Nós estamos com essa Assembleia firmando o Conselho de Leigos, animando muito o laicato, né? Com essa identidade e tudo mais. Vamos ter ali palestras sobre análise de conjuntura, sobre o papel do leigo na igreja, né? Nós temos grandes pessoas que vão nos ajudar nessa Assembleia, né? Nós vamos estar trabalhando também muito essa questão da participação do leigo. Nós temos vários momentos de escuta do laicato, de envolvimento, de participação. Nós temos momentos artísticos, momentos de espiritualidade. A Assembleia, logo no início, na sexta-feira, vai ter uma celebração, um culto feito só por leigos, que vai ser aqui no Centro de Espiritualidade da PUC Minas. Que é um lugar e vai tão ser agradável, televisionado, né? Um momento forte. Nós temos no sábado à tarde o Lucernário, que é aquela celebração da luz, que será feita aqui no Centro de Espiritualidade da PUC Minas também, e transmitido para nós. E a nossa celebração lá, né? Que vai ser muito rica, com vários certeza. momentos assim que nós vamos ter, que vai fortalecer o laicato na arquidiocese. A gente tem percebido, e o Evangelho, semana que vem, vai falar sobre a messe, né, que é grande, que os voluntários são poucos. Acho que hoje, no Evangelho de hoje, vai falar isso. Pedir ao Senhor da messe que envie, cada dia menos, as pessoas têm menos sacerdotes, e a importância que você percebe do leigo para ajudar o sacerdote. Às vezes o sacerdote não consegue ir, nem fazer tantas pessoas morrendo, nem fazer as exéquias e casamento. Qual a importância que você percebe isso na igreja, o laicato? Você colocou muito bem, né? O laicato não só pode dar esse suporte, como ele chega em lugares que os ministros ordenados não chegam. Então ele tem um papel muito grande nisso. Primeiro porque ele já está inserido na sociedade, ele já está lá. Aí eu diria assim, a igreja está na universidade, a igreja está nas empresas, a igreja está já capilarizada em todos esses momentos. Na medida que o leigo assume o seu papel, ele vira uma extensão, até mesmo da pastoral, uma extensão da igreja e que pode e trabalha muito em sinergia com esse ministério ordenado, né? Então, eu acho que o papel dele é fundamental. Na pandemia, a igreja parou, fechou tudo, né? Parou tudo e devagarinho está voltando. O que você pensa, o que você acha para a gente poder fazer para trazer esse povo de volta? Porque as pessoas estão acomodadas em casa e estão achando muito bom assistir missa de pijama, né? E não entenderam ainda, porque eu percebo assim, não entenderam ainda a profundidade do mistério na Eucaristia. Então, se eu estou assistindo missa dentro de casa, eu tenho que estar na postura de missa mesmo. E qual é a sua ideia para trazer essas pessoas de volta? Eu acho que elas estão muitas vezes acomodadas de pijama, mas não percebe que a depressão já está sentada ali do lado. O vazio existencial está ali no sofá também, né? Então, eu diria que essa acomodação é uma incomodação também, né? E as pessoas estão sofrendo caladas. E nada substitui a convivência, a interação, até mesmo o conflito. Então, eu acho que o grande chamado, né, porque a gente foi educado muito para evitar o conflito, né, o grande chamado, a grande provocação é essa, quer dizer, é na relação, é na interação que eu vou me encontrando, que eu vou me entendendo como pessoa, que eu vou circulando as minhas ideias, porque todas as vezes que eu entro em relação, o outro vem fazer uma fratura em mim, ele vem abrir em mim dimensões novas do meu ser que eu não conhecia. Então, essa interação, quando eu saio em direção ao outro, eu volto mais rico para casa. Então, isso é fundamental. Então, é um engano achar que na minha casa eu estou protegido. Claro, a pandemia, a gente tem todos os cuidados, né? Mas a gente não pode tornar isso um estado, né? Quer dizer, o sofá não pode ser um lugar de você morar no sofá. Então, a provocação, e a gente tem feito muito isso com o laicato. Nós temos nessa Assembleia 150 delegados, porque a Assembleia é para delegados e mais outros participantes,
150 delegados representando as 5 regiões pastorais. Então, tem uma representatividade muito grande. E a resposta dos delegados foi muito interessante. Claro, a gente provocou também, fizemos as pré-assembleia, mas eles estão percebendo que, assim, aquele medo de voltar, né, muitas vezes coíbe as pessoas, mas esse medo é uma faca de 2 gumes, né, porque você precisa voltar com toda a segurança, né, mas a vida continua. Então, essa Assembleia do Laicato, principalmente com a terceiro dia que vai ser presencial, todos os delegados vão estar lá. Nós temos uma camisa muito bonita que ficou, vai ter um envio lá dos delegados, né, para suas regiões. Então, é um momento, nós estamos aqui, como pede o Papa Francisco, num momento de saída, a igreja em saída. E mais do que nunca nesse momento da pandemia, nós temos que ser uma igreja em saída. A partir da nossa igreja doméstica, mas sair para o comunitário, para o eclesial, que é muito importante. E verdade, uma igreja de saída, uma igreja de escuta, que ele tem pedido também, né? Muito. Professor, você falou dos delegados, qualquer pessoa que se sente chamado, ou está nos assistindo, pode participar? Ou é só fechada para os delegados, para as pessoas que já fazem parte do laicato? Nós temos níveis de participação na Assembleia. Nós temos os delegados que têm voz e voto. Nós temos aqueles organismos associados que têm voz, mas não têm voto. Nós temos outros organismos, vários que nós convidamos, né, que não têm voz nem voto, mas participa e pode interagir de alguma forma. Então, esses níveis são os que estão diretamente envolvidos. Agora, toda a Assembleia vai ser transmitida pelo Facebook, pelo Instagram também. Então, as pessoas podem participar acompanhando e devem acompanhar. Mas ali participando, votando, tendo voz, são os delegados, principalmente aqueles que estão mais envolvidos. Maravilhoso. Então você vai olhar para aquela câmera, qual câmera que ele vai olhar, gente? Ali, tá ali, ó. Olha para a câmera, convida as pessoas, como elas podem fazer para acompanhar. O dia faz todo o convite da Assembleia do Laicato para as pessoas acompanharem. Tá, ok. Convido você, laicato da Arquidiocese de Belo Horizonte, a participar dessa Assembleia, que ela existe por sua causa, para, né, ajudar você nesse sentido. Então, preste atenção, nós temos o nosso, até para você participar também, o nosso Instagram, que é leigosbh, @leigosbh, que é o nosso Instagram. Participe lá, a gente está colocando várias coisas lá que são importantes. Nós temos o site também, é só procurar pelo site lá, depois a gente vai disponibilizar o nome do site. Nós temos lá no site do Laicato uma TV só de música, uma rádio de música MPB que toca direto. Você tem várias coisas lá acontecendo no nosso site. E fique atento, então, pelo Instagram, pelo Facebook, você pode procurar a partir de sexta-feira à noite, que você consegue acessar a nossa Assembleia. Participe conosco, faça sua prece por essa Assembleia Arquidiocesana do Laicato, porque ela vai trazer grandes decisões para o Laicato da Arquidiocese de Belo Horizonte. Maravilhoso, gente. Então, olha aí, ó. @leigosbh. Você entrando no Instagram deles, lá no link da bio, você vai encontrar todas as informações, vai encontrar tudo, então não tem problema. Inclusive o site também estará lá disponível para você poder entrar e ver. Camilo, muito obrigada de tudo que nós falamos aqui. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou que a gente talvez não tenha falado e você gostaria de falar? Talvez dizer, porque a gente tem na Assembleia vários testemunhos, né? Testemunhos da Vilma Dias, que é uma coluna aí do Laicato, junto com o Paulo, que faleceu, que estão desde o início. Nós temos falas assim, testemunho de várias pessoas, o Patrus Ananias, nós temos pessoas ligadas à pastoral social, ligado à arte, muitos testemunhos. E eu queria terminar dizendo assim, o testemunho, como que é bom ser leigo na igreja, né? O prazer e a alegria e, claro, também as dores de ser leigo na igreja. Porque nós temos ainda uma mancha na igreja que ainda permanece no nosso meio, que está diminuindo, se chama clericalismo. Que é a pessoa cruzar os braços, achar que a igreja é só o padre, é só o bispo, e ele cruza os braços e não percebe que ele é a igreja. Então, quando a gente vai se envolvendo nessa vocação de ser leigo, ela é maravilhosa. É o prazer de ser igreja a partir da nossa fonte primeira,
que é o batismo. Então, é muito bom ser leigo na igreja. Maravilhoso você falar isso do clericalismo, porque a gente precisa ser os braços do padre para ajudar, para fortalecer, para ir aonde muitas vezes eles não estão conseguindo, porque às vezes também não tem tempo, né? Que é muita coisa para fazer. Camila, eu te agradeço imensamente, muito sucesso nessa assembleia. E, gente, vamos acompanhar @leigosbh, vamos acompanhar, ajudar, incentivar naquilo que precisa na nossa igreja.